promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Bom dia, irmãos, tudo bem? É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos para a nossa IBD. Agradeço a Deus pela oportunidade, também ao pastor e ao irmão Robson pelo convite e compartilhar nessa pequena direção uma pequena mensagem com os irmãos. Semana passada, se eu não me engano, sábado ou domingo, eu estava vendo um filme e tinha uma cena que um pai falava com o filho, não sei se eles estavam brincando não sei se com uma arma, creio que era com uma arma de brinquedo, eles iam dar um tiro, aí o pai falou para o filho assim: 3 coisas que você tem que tomar cuidado quando você for pegar numa arma. A primeira delas é segurança, a segunda delas é segurança, e a terceira delas é segurança. Aqui a gente está numa IBD, a gente tem que ter muito cuidado o que a gente fala, o que a gente faz com nossos filhos perto deles, porque eu vejo que nós somos espelhos, né? Assim como nós devemos, claro, sempre nos espelhar em Cristo, eu vejo que nossos filhos, né, desde pequeno até grande, tudo que nós fazemos, nós somos muito espelho para eles, com certeza. Aí eu fiquei vendo aquela cena, fiquei pensando, né, o que eu poderia, no lugar de segurança, falar para o meu filho fazer ou para o meu filho ter, né? Aí eu pensei em 3 palavras: confiança, crença e credibilidade, tá? Aí quando a gente pensa biblicamente, né, claro, sempre, eu separei 3 versículos para tentar contextualizar essas 3 palavras que eu falei. Primeiro, confiança, eu separei os Salmos 22, versículo 4, que diz assim, a palavra do Senhor: nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. Confiaram, como eu falei, confiança. Crença, separei a palavra de Deus, o livro também de Salmos, agora o capítulo é o 61, o verso 1, diz assim a palavra do Senhor:
Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Através da oração, crença. E por último, quando eu falo em credibilidade, é como se fosse uma junção de crença e confiança. Tudo que é crível, que você criva, que você se certifica. Aí por último, separei o Salmo 23, tanto o verso 1, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o Salmo 23 também, e o último versículo dele, que é o versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ou seja, eu no lugar daquele pai, falaria para o meu filho assim: filho, nunca esqueça de ter, em primeiro lugar, fé, e em segundo lugar, fé, e em terceiro lugar, fé. Porque sempre devemos ter fé em Deus e o melhor teremos em nossas vidas. Sabemos que estamos num momento muito caótico, atípico, inclusive essa EBD, que não sabemos quando será presencial, mas graças a Deus Ele nos dá todo o subsídio para fazermos uma EBD digital, uma EBD online, e por isso temos que ter muita fé nele, nesse Deus maravilhoso, bondoso, único e misericordioso, que Ele nos tirará dessa situação com certeza. Pessoas estão ficando doentes, pessoas estão ficando desempregadas, pessoas estão morrendo, mas pessoas estão curando, pessoas estão resistindo, pessoas estão sobrevivendo e perseverando, graças a Deus. E, irmãos, tenhamos muita fé de que isso passará e que poderemos estar novamente reunidos na nossa igreja física para louvarmos a Deus. E não deixemos de louvar a Ele através das devocionais, através das EBDs online, através do culto, que já voltou presencial graças a Ele, seja no frio, ou seja nesse calor que está fazendo, que estou suando muito, independente disso, porque faça frio, faça calor, graças a Deus temos uma vida, temos o amor dos irmãos, temos tudo que às vezes não merecemos, mas temos porque Ele é um Deus muito bom. Obrigado a todos pela atenção. Gostaria de deixar um aviso que não deixem de assistir, como eu falei, a nossa EBD online, os nossos devocionais também diários, passados pelo nosso amado pastor Messias, e também aos irmãos que puderem. Já retornamos com nossos cultos presenciais às 18 horas. E aos irmãos que puderem, nos encontramos lá. Fiquem com Deus. Tenham um excelente domingo.
honrar o teu nome, Senhor, pra honrar o teu nome, Senhor. Olá, muito bom dia! É uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez para a nossa EBD online, né? Estamos tratando do livro de Apocalipse, falando sobre o tema Desvendando o Apocalipse, né? Sabemos das dificuldades, das nuances que são específicas deste livro e que nos trazem certas inquietações, dúvidas e algumas questões que muitas vezes se tornam controversas na nossa mente. Nós estamos ainda no capítulo 1 e vamos ler do verso 9 a 20 do capítulo 1 de Apocalipse. Diz assim as Escrituras Sagradas. Nós vamos fazer a leitura de todo o texto, capítulo 1 de Apocalipse, 9 a 20, que diz: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: Escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram como chama de fogo, e os pés e os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão sobre mim, e a mão direita pôs sobre minha mão direita, dizendo: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, depois que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Vamos orar? Nosso Deus e Pai bendito, nós te agradecemos por esta manhã, onde podemos olhar tua palavra, onde podemos observá-la e ser por ela ensinados. Agora, ó Pai, nesse tempo de meditação, suplicamos que o Espírito do Senhor nos faça compreender as verdades descritas no texto lido e que possamos ser edificados pela tua palavra. Fala aos nossos corações, guarda-nos do mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós estamos falando sobre então esse tema, e o tema específico para esta aula é a visão do Filho glorificado. Ao final do primeiro século, né, ali durante a metade até o final do primeiro século e um pouco mais, o cristianismo ele se tornou uma chamada seita religiosa odiada pelo Império Romano, também desprezada por ele.
escrevendo ao imperador romano Trajano, no início do século, Plínio, governador da Bitínia, ele diz que o cristianismo era uma superstição depravada e extravagante. Plínio passou a queixar-se que o contágio dessa superstição, o cristianismo, segundo ele, se espalhou não só nas cidades, mas nas aldeias e distritos rurais também. Tácito, um historiador romano contemporâneo de Plínio, descreveu os cristãos como uma classe odiada por suas abominações. Outro contemporâneo de Plínio rejeitou-os como um conjunto de homens que aderiram a um romance supersticioso. Além dessa hostilidade natural dos homens, por causa do evangelho, os cristãos eram odiados por diversas razões. Politicamente, os cristãos viam os romanos viam os cristãos como pessoas desleais, porque eles se recusavam a reconhecer César como a autoridade suprema, né? Os cristãos sempre disseram e dizem, né, continuam dizendo que a autoridade suprema é Deus, né? Ele é o Senhor e Jesus Cristo é o Rei. Então essa controvérsia aí levava então a odiar os cristãos, porque não reconheciam César como a autoridade suprema, né? E essa recusa, essa deslealdade, ela era confirmada para os oficiais romanos por causa da recusa dos cristãos em oferecer sacrifícios obrigatórios a César. Além disso, muitas das suas reuniões eram realizadas particularmente à noite, fazendo com que os romanos os acusassem de criar atos antigovernamentais. Religiosamente, os cristãos foram denunciados como ateus, porque eles rejeitavam o panteão de deuses romano, né? Porque eles adoravam um Deus invisível e não um ídolo ou uma imagem, uma escultura. E baseado nesses rumores e maus entendidos, eles também criam que as práticas cristãs eram canibalismo, incesto e outras perversões sexuais, né? O canibalismo porque na ceia era repetido as palavras de Jesus de comer sua carne e beber o seu sangue, né? Então eles entendiam que eles estão comendo carne humana e bebendo sangue humano, são canibais. Por causa do ósculo santo, né, que é o beijo no rosto, então eles entendiam também que os cristãos tinham perversões sexuais a partir disso, né? Ou seja, algo totalmente inviável e totalmente fora do que o texto diz. Bom, socialmente os cristãos, a maioria dos quais eram das classes mais baixas da sociedade, eram desprezados pela aristocracia romana. O ensinamento cristão de que todas as pessoas são iguais ameaçava minar a estrutura hierárquica da sociedade romana e derrubar a elite do seu estado privilegiado. Também aumentavam o medo de uma rebelião dos escravos contra a aristocracia romana. Os cristãos não se opuseram abertamente à escravidão, mas a percepção era de que eles ensinavam que tanto o senhor como o escravo eram iguais em Cristo, conforme nós encontramos de fato nas Escrituras. Finalmente, os cristãos se recusaram a participar das diversões mundanas, que eram tanto uma parte da sociedade pagã, evitando festivais, e o teatro e outros eventos também chamados de pagãos. Economicamente, os cristãos eram vistos como uma ameaça pelos numerosos sacerdotes, artesãos e comerciantes que lucravam com a adoração dos diversos deuses romanos. E então, tirando isso, eles perderiam o seu ganho. Então, na verdade, assim era o cristianismo naquele período. Ou seja, por causa disso,
algumas décadas mais tarde, e aí é quando nós pegamos esse período de Apocalipse, o imperador Domiciano, ele instigou uma perseguição oficial aos cristãos. Né? Ele fez isso. Nesse período, o apóstolo João foi banido para a ilha de Patmos. Alguns cristãos já tinham sido martirizados, perseguidos, assediados, e João, nesse período, então, foi enviado para a ilha de Patmos como um prisioneiro, banido para morrer ali. E é ali que Deus revela este livro, este escrito maravilhoso para João. Já haviam alguns anos que Jesus tinha subido aos céus, Jerusalém já havia sido destruída, Israel estava devastada, a igreja já estava perdendo seu primeiro amor, já havia se comprometido com o mundo, estava tolerando o pecado, estava se tornando impotente e desagradável até para o próprio Senhor. Isso é descrito em Apocalipse 2 e 3. Outros apóstolos foram mortos, João tinha sido exilado. Então, era um período sombrio já para a igreja. Por isso, a primeira visão que João recebeu do Espírito Santo é inspirador, não só para aquele período, como para o atual momento da igreja. O momento onde nós vemos que a igreja tem abandonado o estudo sério das Escrituras, onde a igreja tem abandonado a busca da verdade, onde hoje nós temos pessoas buscando o falso em detrimento do verdadeiro, aonde as pessoas têm adorado e idolatrado mais homens e buscado mais soluções humanas do que de fato buscado a solução no único que pode dar, que é o Senhor Deus. Então, ao olhar para este livro e compararmos com a situação que vivemos como igreja nos dias de hoje, é muito bom para nós sabermos que há em Cristo uma esperança, há em Cristo uma tranquilidade, há em Cristo um descanso. E há também uma repreensão, correção, mudança de rumos, que o Senhor direciona para a sua igreja. Então, quando nós lemos o Evangelho de João, e quando os primeiros leitores pegaram, Evangelho não, né? O Apocalipse de João, diante dessa situação, sabendo que Cristo iria voltar em glória e poder e derrotar os seus inimigos, essa descrição desses acontecimentos davam esperança para o cristão. Mas a visão de Jesus Cristo começa o livro, não descreve Jesus na sua glória futura, mas o retrata no presente como Senhor glorificado da igreja. Apesar de todas as desilusões, o Senhor não abandonou a sua igreja ou as promessas feitas para ela. Esta visão poderosa do atual ministério de Cristo para a igreja deve nos fornecer, e forneceu para aquele período, grande esperança, conforto, especialmente para aqueles que estavam sendo perseguidos e se perguntando por que de tanto sofrimento. Elas proporcionam, então, diante disso, o cenário para essa visão. Então nós vamos olhar o cenário para essa visão, a definição da visão, o desdobrar da visão e relacionar com os seus efeitos. Perdão. Versos 9 a 11 de Apocalipse 1 diz: Eu, João, irmão, companheiro de vocês na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma forte voz como trombeta, dizendo: Escreva num livro o que você vê, mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa é a terceira vez nos 9 primeiros versos deste livro que João se refere a si mesmo pelo seu nome. Desta vez, ele vai começar com a visão,
ele vai falar da visão. Ao receber esta visão, ele então começa a falar dele. Parece que ele foi surpreendido com aquela visão. E apesar da sua indignidade absoluta, ele teve o inestimável privilégio de receber essa visão monumental. João era um apóstolo, né? Um membro do círculo íntimo dos 12. Juntamente com Pedro e Tiago, e ele é o autor, e como autor humano de um dos 3 evangelhos, de um evangelho e de 3 epístolas, ele humildemente se identificou como seu irmão. Irmão e companheiro de vocês nas tribulações. Ele não se colocou acima de ninguém, ele se colocou como um irmão, como alguém que está junto, né? Um companheiro, um participante em tudo, inclusive da tribulação, daquele momento que eles estavam sofrendo, que sofriam perseguições por causa de Cristo. Ele havia sido exilado como outros criminosos, mas ele se identifica então com os crentes que sofrem a quem ele escreveu. Ele não está falando de algo que ele não conhece, ele não está falando de algo que ele não se identifica, não, é algo que ele faz parte, que ele está junto. Então ele se identifica com os crentes que sofrem. E João fazia parte do mesmo reino que os seus leitores. João fazia parte da mesma comunidade de um Jesus que reina e de um Jesus que é o Senhor. Então ele se identifica com eles na tribulação, na perseverança, ou seja, permaneceu firme sob, mesmo ele sendo pressionado e instigado ao erro, a ceder. Não, João permaneceu fiel, e ele também espera isso dos cristãos, né? E ele descreve ainda mais essa experiência que eles estão sofrendo por causa de Cristo, por pertencerem ao seu reino. João está exilado na ilha de Patmos. Patmos é uma palavra para estéril, uma ilha vulcânica no mar Egeu. Nas suas extremidades, cerca de 10 quilômetros de comprimento e aproximadamente entre 8 a 10 de largura. Então, Paulo está ali, exilado, como uma forma de punição. Era uma punição comum no primeiro século. E Paulo, então, está ali. E ali o Senhor dá esta visão para Paulo. Ele está ali como um criminoso. Mas o crime de João qual era? O crime de João era a sua fidelidade à palavra, à palavra de Deus e o testemunho de Jesus, conforme observado desde o início deste livro. E João recebe essa visão enquanto ele lá estava no Espírito. A sua experiência transcendeu os limites da compreensão humana normal. Sob o controle do Espírito Santo, João foi transportado a um plano de experiência e percepção além dos sentidos humanos. Neste estado, Deus sobrenaturalmente revela para ele certas coisas. É muito semelhante ao que aconteceu também com Ezequiel, né, por assim dizer, que teve experiências semelhantes. Para Pedro também, Paulo também. Paulo relata isso em 2 Coríntios. Né? E João recebe essa visão no dia do Senhor, enquanto alguns entendem isso como um termo escatológico, chamado dia do Senhor. A frase grega traduzida como dia do Senhor é diferente da traduzida como o dia do Senhor. A frase grega dia do Senhor, te kuriakmera, como eu disse, diferente de o dia do Senhor, que é te remerea tu curio, ou remera curio, e aparece somente aqui no Novo Testamento, essa forma de expressar a frase. Além disso, a visão que João recebeu não tinha nada a ver com o dia escatológico do Senhor, era uma visão do atual ministério de Cristo na igreja. Alguns vão interpretar que aqui dia do Senhor se refere ao domingo,
por causa do dia da sua ressurreição. Bom, eu pessoalmente tenho dificuldade com essa outra também possibilidade de afirmar ser o domingo aqui. Nós não temos então a definição de que dia é esse denominado como dia do Senhor. Tá? Para alguns outros também pode ser qualquer dia da semana, tá? Porque todos os dias são do Senhor. Não tenho uma definição propriamente para trazer, mas pessoalmente eu tenho dificuldade de aceitar que seja o domingo simplesmente aqui, tá bom? Mas não vou entrar nos pormenores deste detalhe. O fato é que ele recebeu essa visão em um determinado dia e essa definição não altera o entendimento do texto, tá bom? Importante é o que João recebeu do Senhor, né? Sua comissão para registrar essa dramática visão. Aí ele fala, olha, escreve o que você vê e envia às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. Ok? Nós não vamos falar sobre as 7 igrejas agora, porque na verdade nós vamos falar de cada uma delas quando falarmos no capítulo 2 e 3 sobre elas, né? Então vamos deixar para falar dessas igrejas no momento certo. O que nós vemos também aqui nos versos 12 e 13, parte A e parte B do verso 20, é que Cristo é quem capacita a sua igreja. Vamos ver aqui, versos 12 e 13, diz: Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros, um semelhante a filho de homem. Lá na parte B do verso 20, ele vai dizer, lá no final, né? E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, no início da visão de João, ele estava de costas para aquela voz que falava com ele. Então, ele se virou para ver quem falava com ele. E o que ele primeiro viu foi 7 candeeiros de ouro, ou candelabros de ouro, identificado no verso 20 como as 7 igrejas. Então, aqui nós já temos uma primeira figura que já tem a sua própria identificação. 7 candelabros representam as 7 igrejas. Tá? Ou seja, eles eram como lâmpadas de óleo portáteis comuns, colocadas em castiçais, que foram usadas para iluminar salas durante a noite. E eles simbolizavam as igrejas como as luzes do mundo, né? Eles são de ouro, porque ouro é o metal mais precioso. E é o que a igreja é para Deus. O mais valioso, o mais belo. Né? Tanto que Jesus se dispôs a comprar essa igreja com seu próprio sangue. Por isso que ela é um candelabro de ouro. Né? E 7 aqui talvez seja por causa do seu número completo, né? A ideia disso que representaria ou simbolizaria as igrejas em geral. Estas igrejas eram reais, em lugares reais, né? Mas de certa forma podemos aplicar ou olhar como símbolos ou tipos de igreja que nós vemos durante toda a história da humanidade, tá? Mas não necessariamente colocar aqui, essa aqui representa o período tal, essa representa o período tal, e é isso que aconteceu e tal. Não, elas vão ter certa representatividade, mas não é isso que João está falando. Nós devemos lembrar que João está falando do seu momento ali, do seu período. João está vivendo aquele momento, está falando daquele momento, isso é claro. Então nós temos que interpretar à luz do que João está vendo. Agora, nós aplicamos isso ao olhar para a história como tempos que nós podemos aplicá-las para tempos de alguns momentos, então, da história da igreja. No meio do candelabro, João viu um como filho do homem, conforme Daniel 7,13. O Senhor glorificado da igreja, movendo-se entre as suas igrejas.
Então, Jesus prometeu sua presença continuada com a sua igreja. Em Mateus 28:20, ele vai dizer: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco. Ele prometeu sua presença. Ele prometeu estar com a igreja em todo o tempo. Durante o tempo difícil, ele está com a igreja para confrontar o pecado. Jesus está com a sua igreja. Ele não abandonou, ele não a deixou órfão. Ele enviou o seu Espírito para cuidar do seu povo, para cuidar da sua igreja. Os cristãos não adoram um mártir bem intencionado, um líder religioso, heróico que foi morto. Não, Cristo vive e cuida da sua igreja, lidera a sua igreja e fortalece a sua igreja. E ele cuida pessoalmente dos crentes e coletivamente dos crentes. E os crentes têm o privilégio inestimável de adorá-lo, de ter contínua comunhão com ele e uns com os outros. Somos abençoados pela presença do Senhor em sua igreja, que nos capacita e nos permite a viver como crentes e a sermos uma igreja militante, mas uma igreja também triunfante. Cristo, ele também intercede pela sua igreja. Na parte B do verso 13, nós temos o seguinte: filho do homem com vestes, talares e cingido, à altura do peito com um cinto de ouro. A primeira coisa que João escreveu foi que Cristo estava vestido com uma túnica até os pés. Essas túnicas eram usadas pelas realezas, como foi usada pelos reis do Antigo Testamento, como como Saul, como Davi, como Salomão. Então era muito comum. Então Cristo, ele está vestido também com um manto real. Ele é apresentado na Bíblia como profeta, ele é apresentado como rei, ele é apresentado como sacerdote. Isso demonstra sua majestade, sua dignidade, tanto podemos ver aqui Cristo como grande sumo sacerdote do seu povo, porque ele estava cingido no peito com um cinto de ouro que reforça a interpretação de algo semelhante ao sacerdote do Antigo Testamento. Então isso é claro que Cristo é o nosso sumo sacerdote, e ele está cuidando do seu povo, ele está guiando o seu povo. Cristo é, então, esse sumo sacerdote, conforme Hebreus 2, 17 e 18 diz, Hebreus 3, 1 diz, Hebreus 4, 14, Hebreus 7, 25, e por aí vai. Então, Cristo veio como um sumo sacerdote para nos trazer os bens futuros. Então, como nosso sumo sacerdote, Cristo ofereceu um sacrifício perfeito de uma vez por todas, para remir-nos dos nossos pecados. E ele então cuida de nós no meio das tentações, dos sofrimentos, da angústia. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Cristo também é aquele que purifica a sua igreja. Versículos 14 e 15. Vai dizer: a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Depois de descrever, então, as roupas de Cristo no verso 13, João agora descreve sua pessoa nos versos 14 e 15. As primeiras características descrevem o trabalho de correção e purificação de Cristo para a sua igreja, Ele deixa bem claro essas questões, mostrando que Cristo é, então, aquele que purifica a sua igreja, É o padrão de Deus. É ter uma igreja disciplinada, uma igreja que anda de maneira correta, fugindo do pecado e tentando viver uma vida realmente
de santidade e de adoração. Então, a descrição que João dá de Cristo, né, dos cabelos brancos como a lã, é uma descrição muito semelhante à linguagem que descreve o ancião de dias lá em Daniel, e que lá é retratado como o Pai. E aqui nós temos Cristo. Então, na verdade, é mais uma referência da divindade de Cristo ser Deus, né? Então, nós temos aqui esta realidade. Cristo glorificado, seus olhos eram como chamas de fogo, e isso demonstra seu poder, sua graça, sua misericórdia, sua força sobre nós, o Senhor que reina sobre a igreja. Esse Cristo tem os pés com bronze polido, enquanto ele foi feito para brilhar em uma fornalha ou algo assim. Né? É uma clara referência ao juízo de Deus, né? É uma clara referência ao juízo sobre os pecadores na igreja. Né? Então, é um rei que vai reinar, mas também vai fazer o juízo contra os pecadores que estão na igreja, ok? Cristo também fala com autoridade à sua igreja. Sua voz era como o som de muitas águas, que demonstra o seu poder, sua força, sua autoridade. Por isso que a voz dos céus diz, né, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Então, claramente, Cristo é a autoridade máxima e fala com autoridade, e quando ele fala, deve ser ouvido. Cristo controla a sua igreja. Em sua mão direita, ele segurava as 7 estrelas, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Né? Então, como cabeça da igreja, ele é o governador da igreja, ele que reina, ele que governa, ele que manda, ele que determina, ele tem a igreja sob o seu controle. Então, claramente a igreja está controlada por Cristo. Ela não saiu do controle dele. Irmãos, é tão bom saber disso, né? Na verdade, é tão bom saber que nada fugiu do controle do Senhor. Tudo continua sendo controlado por ele, tudo continua sendo dirigido por ele, tudo continua sendo direcionado por ele. Nós temos apenas que descansar no seu poder, sabendo que ele controla todas as coisas. Bom, nós então, depois de falarmos aqui que Cristo controla a sua igreja, também podemos ver que Cristo protege a sua igreja, né? Da sua boca, né, saía uma espada de 2 gumes, né? O que demonstra uma arma de proteção, a qual Cristo então protege sua igreja, cuida da sua igreja, né? Contra as ameaças externas, contra o julgamento que virá contra os seus inimigos. A igreja está livre dele. Aqueles que atacam a igreja de Cristo, aqueles que semeiam mentiras, criam discórdias, querem prejudicar o seu povo, vão ser pessoalmente tratados pelo Senhor, ok? Cristo reflete sua glória através de sua igreja. Versículo 16, parte C, né? Seu rosto era como o sol que resplandece a sua força. Então a visão que João teve de Cristo glorificado na igreja culminou com essa descrição de glória radiante no seu rosto. Então ele brilhava como o sol na sua força. Então a glória do Senhor brilha através e por meio de sua igreja, que reflete sua glória no mundo. Quais são os efeitos dessa visão? Versículos 17 a 19. Primeiro, medo. Quando vi, caí aos pés como morto. De maneira semelhante à experiência com a glória de Jesus no Monte da Transfiguração, algumas décadas antes, aproximadamente 6 décadas antes. Então nós temos aqui novamente João dominado pelo terror da manifestação da glória de Cristo. Caiu aos seus pés como morto. Esse medo era o padrão para aqueles poucos que experimentavam tais visões celestiais incomum. Daniel ficou sem força, né, quando teve visão semelhante.
E essa é a atitude de um cristão quando ele está diante de Deus, né? Quando Isaías vê a glória do Senhor naquela visão do templo, lá no capítulo 6, ele ouve a voz do Senhor, e qual é o resultado de quando ele vê o Senhor e vê tudo aquilo? Vê o Senhor, não vê tem aquela visão do templo, né? Da glória do Senhor. Qual é o resultado disso? Ai de mim, estou perdido. Ezequiel, sempre a mesma coisa, caiu com o rosto em terra, e assim vai. É interessante, né, que hoje, às vezes as pessoas falam que teve a visão de Jesus, teve uma visão de Deus, que Jesus pega na mão, leva no céu, leva no inferno, vê não sei o quê, que Jesus vem, o cara tá fazendo a barba, Jesus chega lá e fica do lado dele. Tenha santa paciência, né, irmãos? Isso é totalmente contrário, isso é uma coisa frívola, é prepotente. As pessoas, quando viam a Deus, aqui no caso, lógico, na sua presença encarnada, ou algo semelhante, essas pessoas temiam a sua própria morte. Os pais de Sansão, né, falaram, puxa, vimos a Deus, vamos morrer. Olha o temor, olha o medo. Aí hoje fica com essa brincadeira. Nosso Deus é um fogo consumidor, ele exige reverência. Diante da glória do Senhor, os homens ficam aterrorizados, percebendo sua indignidade para estar na sua santa presença. Ou seja, resumindo, a resposta adequada à santidade e à majestade de Deus é que os cristãos devem oferecer ao Senhor sacrifício agradável com reverência e temor diante do Senhor. Mas também, em segundo lugar, a garantia. O Senhor colocou a mão, né, sobre João e falou, olha, mão direita, não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou o primeiro, deixa eu ler aqui o texto, né? Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto e eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, literalmente, olha, pare de ter medo, fique tranquilo. Revelando sua compaixão, seu amor, sua graça. E mais uma vez ele se identifica como o ego em mim, a mesma identificação do Deus da aliança em Êxodo. O mesmo que confortou seus discípulos aterrorizados quando o viu andando sobre o mar da Galileia. Então Jesus se identifica assim, eu sou o primeiro e o último. Ninguém veio antes de mim e ninguém virá depois. Ele também usa, né, aquele que é o ser que vive. O ser que vive. Ele é um Deus eterno, não causado, é autoexistente. Autoexistente. Como o Pai, ele tem vida em si mesmo. E ele faz uma outra declaração, né? Eu estava morto, mas agora vivo para todo sempre. E aqui as razões para a sua garantia. Ele morreu, mas ele não poderia permanecer morto. Ele ressuscitou. E ele vive. Estou vivo para todo sempre. É uma vida indestrutível. A morte não tem domínio sobre ele. A ressurreição é a clara evidência de que a morte não tem poder sobre Jesus Cristo. E a morte não tem poder sobre os que estão em Cristo. O último inimigo a ser derrotado, a morte, Cristo derrotou na cruz. Cristo derrotou na sua ressurreição. A cruz não pôde deter Jesus. A morte não pôde o deter. Ele ressuscitou. E ele vive para sempre para interceder por nós. O eterno eu sou, o primeiro e o último, o ser que vive os que têm as chaves da morte e do Hades. Ou seja, o lugar dos mortos. A chave é o acesso que ele tem. Jesus tem poder de decidir quem morre e quem vive. Ele controla a vida e a morte. Ou seja, assim os redimidos não tinham que temer, já que
Cristo havia vencido a morte e o inferno por sua própria morte. Então, sabendo que Cristo tinha autoridade sobre a morte, isso constitui uma garantia de que os crentes não precisam temer a morte. O próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É isso? Então Jesus venceu. Ele é o vencedor. Ele é o rei. Ele nos garante essa tranquilidade. Ele nos dá essa paz para o nosso coração. Por fim, a ordem e o dever que nós temos aqui, que é dado para João. Ele diz: escreve, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, enquanto os 7 são candelabros de ouro, os 7 são os anjos das 7 igrejas, os 7 candelabros são as 7 igrejas. Bom, o versículo 20 nós já pincelamos ele. Nós vamos falar mais sobre o que são esses anjos da igreja ao olharmos cada carta escrita para cada igreja. E também vamos falar sobre cada igreja quando entrarmos neste assunto. Agora, qual é o dever que é dado para João? Escreve o que você viu, o que você tem visto, as que são e as que hão de acontecer depois desta. Então, essa visão de João inspirou nele uma tensão saudável entre o medo e a segurança. Mas é adicionado a ele um lembrete, um seu dever. Escreve tudo isso, João. Grave estas coisas. As coisas que tem visto, ou seja, a visão que João tinha acabado de ver, e está registrado, versos 10 a 16. Em seguida, as coisas que são, capítulos, referência às 7 igrejas, capítulos 2 e 3, que descrevem o estado atual da igreja. E finalmente, João deveria escrever sobre as coisas que hão de acontecer depois destas, as revelações proféticas de eventos futuros que ainda não ocorreram, mas que ocorrerão, do capítulo 4 até o 22. Essa ordem tríplice fornece um esboço para o livro que nós já falamos. Então, aquilo que ele viu, aquilo que está acontecendo e o que virá. Aquilo que parecia, embora ser perturbador ou fascinante para João, mas ao mesmo tempo ele sabia que aquilo refletia a glória do Senhor sobre a sua igreja. Ok? Muito bem, antes de nós encerrarmos nossa aula hoje, eu só queria responder a pergunta feita semana passada sobre a questão da igreja e Israel, que o irmão Wilson fez. A pergunta foi que ele sempre ouviu que a igreja então substituiu Israel. Minha resposta, como eu disse, é não. A igreja não substituiu Israel. Aí é uma questão de quando nós estudamos, de entender a continuidade e a descontinuidade das coisas. Israel, ele foi tratado desde Abraão até, podemos dizer, até a morte de Cristo. Houve um tratamento com Israel, cumprindo a morte de Cristo, isso na escatologia, nas 70 semanas de Daniel, cumprindo aqui até a 69ª semana de Daniel. E nós temos a última semana de Daniel, que será cumprida ainda com Israel. A visão de Daniel lá no capítulo 9 é: escreve isso para o teu povo, para a tua santa cidade. Ou seja, é uma demonstração clara que aquela visão era para a nação de Israel, não para os gentios. Essa 69ª semana foi cumprida quando Cristo morreu. Quando diz lá até que ungido for morto. Então ungido morreu na 69ª semana. O natural seria a 70ª semana acontecer já de imediato. Quando a gente vê isso, ou seja, depois da morte do ungido, entrar essa última semana. Mas não é isso que aconteceu. Nesse período há um lapso de tempo, que é a plenitude dos gentios. É o tempo que nós estamos vivendo, da morte de Cristo até agora. Da morte de Cristo até agora. Deus tem tratado com este povo que é a igreja. Os judeus salvos nesse período, eles são parte da igreja. Parte da igreja, a noiva de Cristo.
Israel voltará a ser tratado na grande tribulação, que é o cumprimento da 70ª semana de Daniel. Então são 7 anos cumprindo a 70ª semana de Daniel. Tá? Então, igreja, embora ela seja descendente espiritual de Abraão, conforme nós temos na própria Escritura, mas isso não diz que a igreja substitui Israel. É interessante que Paulo, falando aos Gálatas, só para a gente olhar aqui um texto bem interessante, né? Gálatas capítulo 6. Paulo diz assim no versículo 16, no final do livro, né? E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Alguns pegam e falam, Israel de Deus aqui é igreja. Não. Paulo está falando 2 grupos aqui, né? Paz e misericórdia sejam sobre eles. Eles quem? Eles quem? Aí quando a gente lê o contexto e vê tudo, está falando naturalmente dos gentios, que estavam sendo levados aqui na Galácia a seguirem o padrão judaico de vida, né? Tentando incrementar com o judaísmo no meio da religião cristã. E Paulo diz que não. Então falou, paz sejam com esses que andam conforme esta regra. E também paz sejam sobre o Israel de Deus. Ou seja, os judeus crentes, né? Os judeus, nação de Israel. Israel de Deus aqui não é igreja, tá bom? Então há uma diferenciação entre igreja e Israel. Mas nós vamos tratar disso ainda mais nos nossos estudos, né? E talvez a resposta não seja a completude do que ela exige, mas também, se dermos uma lida em Romanos 11, que nós vamos com certeza passar por isso, vai nos mostrar claramente também essa diferenciação entre Israel e igreja, tá bom? Muito bem, nós encerramos aqui nossa aula hoje. Espero que você tenha um bom domingo de paz, de alegria, de felicidade. Amanhã, nosso devocional diário. Segunda passada falhou. Essa segunda, se Deus quiser, não vai faltar o devocional. Então, você é nosso convidado a acompanhar por esse mesmo canal do YouTube, nosso devocional diário no livro de Gálatas. Hoje à noite temos culto presencial, né, aqui na igreja, na Rua Júlio Campos Rodrigues, número 180, Piraporinha, Diadema, tá bom? Você é o nosso convidado a estar aqui conosco neste culto de adoração e de celebração ao nosso soberano e grandioso Deus. Grande forte abraço, bom domingo. Domingo que vem voltamos para mais um EBD Online. Tchau!